Olá, o programa Trabalho Legal está no ar e estes são os nossos destaques. Vamos conhecer as normas regulamentadoras que tratam da segurança e saúde no trabalho e são obrigatórias para empresas públicas e privadas, órgãos públicos da administração direta e indireta, transformadas em cordéis. Fomos para a rua com a seguinte pergunta: você sabe o que significa a sigla DSR? Sim? Não? Vamos explicar com o quadro O que é. Decisão do Conselho Nacional do Ministério Público confirmou a legitimidade do MPT para atuar contra a exposição de trabalhadores ao amianto. Tudo isso e muito mais agora no Trabalho Legal. O Trabalho Legal é o programa do Ministério Público do Trabalho em parceria com a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho. Existem alguns nomes e siglas que muitas vezes não entendemos, não é? E pensando nisso, que o programa Trabalho Legal traz o quadro O que é? E desta vez, a sigla é DSR. Você aí, sabe o que significa DSR? DSR? Não tenho nem ideia. Não sei, sinceramente não sei. DSR? Não tenho a mínima ideia. Sim, não, é o que eu vou te explicar agora. DSR significa Descanso Semanal Remunerado. Para começar, vamos explicar o que significa a sigla DSR. Repouso, dia de descanso, sem trabalho, semanal. Toda semana tem que ter um dia de repouso, remunerado. O empregado tem que receber o mesmo valor do dia não trabalhado como se estivesse a serviço. Todo e qualquer trabalhador com carteira assinada possui o direito ao descanso semanal remunerado. O descanso semanal remunerado está na Lei de número 605 de 1949. Entre os direitos previstos nessa norma estão: artigo 1º, todo empregado tem direito ao repouso semanal remunerado de 24 horas consecutivas, preferentemente aos domingos, e nos limites das exigências técnicas das empresas, nos feriados civis e religiosos, de acordo com a tradição local. Artigo 2º, entre os empregados a que se refere esta lei, incluem-se os trabalhos rurais, salvo os que operem em qualquer regime de parceria, meação ou forma semelhante de participação na produção. Artigo 4º. É devido o repouso semanal remunerado, nos termos dessa lei, aos trabalhadores das autarquias e de empresas industriais, ou sob a administração da União, dos Estados e dos municípios ou incorporadas nos seus patrimônios, que não estejam subordinadas ao regime do funcionalismo público. A lei não se aplica aos funcionários públicos da União, dos estados e dos municípios, aos respectivos extranumerários em serviço nas próprias repartições. Não se aplica ainda aos servidores de autarquias paraestatais, desde que sujeitos a regime próprio de proteção ao trabalho que lhes assegure situação análoga à dos funcionários públicos. E não será devida a remuneração quando, sem motivo justificado, o empregado não tiver trabalhado durante a semana anterior, cumprindo integralmente o seu horário de trabalho. Os motivos disso são: a ausência do empregado devidamente justificada a critério da administração do estabelecimento, a paralisação do serviço nos dias em que, por conveniência do empregador, não tenha havido trabalho, a ausência do empregado até 3 dias consecutivos, em virtude do seu casamento, a falta ao serviço com fundamento na lei sobre acidente do trabalho, a doença do empregado devidamente comprovada. O cálculo funciona assim: somam-se as horas normais realizadas no mês e divide-se o resultado pelo número de dias úteis. Após essa conta, você pode multiplicar a soma pelo número de domingos e feriados e depois multiplicar pelo valor da hora normal. Ah, sem esquecer, segundo a Lei 7.415 de 1985, as horas extraordinárias habitualmente prestadas devem também ser computados no cálculo do descanso semanal remunerado. O objetivo primordial do descanso semanal remunerado é o cuidado com a saúde do trabalhador antes de qualquer coisa. O descanso aos domingos é uma necessidade também para a convivência familiar e social que deve ser observado por todo empregador. É isso. Até o próximo quadro, O que é? Sem esquecer, para você, um ótimo trabalho e um bom descanso. Pela primeira vez, o Conselho Nacional de Justiça contabilizou em toda a justiça brasileira o número de processos resolvidos por meio de acordos. São as mediações ou conciliações, e a Justiça do Trabalho foi a mais bem colocada. Pela primeira vez, o Conselho Nacional de Justiça contabilizou o número de processos resolvidos por meio de acordos feitos com mediações ou conciliações.
E este ano a Justiça Trabalhista teve o melhor índice de conciliação do Poder Judiciário. Em 2015, 25% do total das ações foram resolvidas por meio de acordos, o que equivale a 1 milhão de processos. Esses dados fazem parte do relatório Justiça em Números, ano base 2015, divulgado pelo Conselho Nacional de Justiça. Para o Procurador-Geral do Trabalho, Ronaldo Fleury, isso se deve ao esforço da própria Justiça Trabalhista. É da própria natureza da Justiça do Trabalho, essa busca pela conciliação. E esses números, eles refletem muito bem que a Justiça do Trabalho vem exercendo esse seu papel. Esse seu munus de buscar sempre a pacificação social, mais do que impor multas, impor penalidades. O que a Justiça do Trabalho deve buscar sempre é a pacificação das relações sociais. E isso ela tem conseguido. O relatório também mostra que a taxa de congestionamento dos processos da Justiça Trabalhista em 2015 foi de pouco mais de 54%, ou seja, uma pequena parte a mais da metade das ações que tramitam no ano ficou com solução pendente. Vale destacar que em todo o judiciário brasileiro, essa taxa é de 72,2%. O Justiça do Trabalho está no caminho certo e tem que buscar ainda mais. Da mesma forma que o nosso REC de transparência, a Justiça do Trabalho não deve se acomodar com números positivos. Ao contrário, deve usar isso sempre como estímulo para buscar mais a negociação, claro, sempre respeitando os direitos dos trabalhadores, respeitando as situações, os interesses das empresas, que estão ali no conflito, que o Poder Judiciário é, na verdade, o Estado solucionando aquele conflito, dizendo a quem o direito guarnece naquela situação. E deve fazer isso sempre. O acordo também não pode servir como algo que vai impedir a consecução de um direito de um trabalhador. Deve ser uma solução buscada e, claro, plenamente razoável dentro daquela lide, dentro daquela disputa posta à Justiça do Trabalho. Depois do intervalo, o Sereste de Campina Grande, na Paraíba, recebeu trabalhadores e autoridades para realizar o projeto NRs em Cordel, uma iniciativa muito bacana. Não saia daí, voltamos já. O programa de eliminação do amianto, desenvolvido pelo MPT, tem como foco o monitoramento e a promoção da saúde dos trabalhadores que entram em contato com o produto. O plenário do Conselho Nacional do Ministério Público julgou que a atuação do MPT contra o amianto Crisotila está em acordo com as atribuições previstas pela Constituição Federal para o órgão. Por isso, julgou improcedente pedido de providências contra o posicionamento da instituição. O Ministério Público do Trabalho vem atuando judicial e extrajudicialmente contra a exposição dos trabalhadores brasileiros ao amianto há muito tempo. E por isso o plenário do Conselho Nacional do Ministério Público julgou improcedente o pedido de providências contra esse posicionamento. A atuação do Ministério Público do Trabalho se reveste de magna importância, de máxima importância para a sociedade, porque ele não só esclarece, como também realiza aquilo que se espera de um Ministério Público que tem na sua descrição o trabalho. Ou seja, cabe ao MPT, evidentemente, de acordo com o artigo 127, parágrafo 1º da Constituição da República Federativa do Brasil, agir na tutela, agir na proteção de todos os interesses sociais e individuais indisponíveis do trabalhador. Então, nesse caso em particular, o Conselho Nacional do Ministério Público entendeu que não houve qualquer excesso, não houve qualquer abuso da parte do Ministério do Trabalho, porque ele estava exatamente realizando aquilo que a Constituição determina que esta instituição o faça. Antônio Duarte ainda considerou que o destaque feito pelo MPT, que reforça o monitoramento e promoção da saúde dos trabalhadores que entram em contato com o amianto, é compatível com a Lei Complementar 75 de 1993.
Esta lei atribui ao Ministério Público da União, que tem o MPT como um de seus ramos, competência para atuar em favor da preservação das condições de trabalho e, por isso, promover ações que assegurem o direito à saúde dos trabalhadores, assim como a redução dos riscos próprios às atividades laborais. Então, na verdade, é bom que se diga que este programa do banimento do amianto, que é coordenado, né, ou que é trabalhado a partir da CODEMAT, que é uma Coordenadoria Nacional de Defesa do Meio Ambiente e Trabalho, que estabeleceu determinadas estratégias voltadas exatamente para, digamos assim, combater não só a utilização do amianto, mas também buscar soluções que atentem para a necessidade de se preservar a saúde do trabalhador que ainda esteja envolvido com essa atividade laboral de altíssimo risco. É bom que se diga que a própria Lei 9.055 de 1995, que permite a utilização do amianto, o faz de forma bastante restrita. Tanto assim é verdade que há um acordo nacional do manejo seguro do amianto. E as empresas que se envolvem nessa atividade, portanto, industrial, devem, inclusive, acompanhar de forma contínua, por pelo menos 30 anos, aquele trabalhador que tenha tido contato com este produto. O conselheiro também destacou a importância da reunião entre membros do MPT com representantes de casas legislativas. O Ministério Público do Trabalho não pode, de maneira alguma, deixar de fazer essa interlocução, de discutir estes problemas, levar a visão institucional, né, que está calcada neste programa de banimento do amianto para as casas congressuais. E essa discussão, dentro do nosso sistema democrático, ela se faz extremamente positiva porque poderá ensejar que os nossos legisladores, portanto, ao elaborar as normas, ao rever, inclusive, posições que já tenham sido sustentadas, possam cada vez mais aprimorar a produção das nossas normas. Por não ver qualquer abuso ou ilegalidade na atuação do MPT, já que a atividade econômica de exploração do amianto está sujeita a riscos empresariais, sendo um deles utilizar essa matéria-prima, que é capaz de causar danos à saúde de trabalhadores, a decisão foi tomada por unanimidade, seguindo o entendimento do relator. E o Dia Nacional de Prevenção de Acidentes de Trabalho foi celebrado pelo Ministério Público do Trabalho na Paraíba com o lançamento do projeto NRs em Cordel, como parte da campanha Chega de Acidentes de Trabalho. A ideia foi dar uma compreensão poética e mais atrativa às 36 normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho. Quem trabalha na construção há muito tempo acaba se acostumando com a altura e os riscos que a profissão oferece. É aí que mora o perigo. Um passo em falso pode custar a própria vida. Somente em 2015, pelo menos 5 trabalhadores da construção civil perderam a vida em acidentes. Os dados foram divulgados por uma força-tarefa do Ministério Público do Trabalho na Paraíba com o Ministério do Trabalho. Com o objetivo de evitar mais ocorrências, o MPT, em parceria com o Centro de Referência Regional em Saúde do Trabalhador, o Sereste, em Campina Grande, lançaram o projeto NRs em Cordel. Nesses livrinhos, 36 normas regulamentadoras ganharam vida através de uma linguagem mais popular e com um toque bem nordestino, tudo em forma de cordel. Dentre as 36 normas regulamentadoras, destacamos a NR18, que fala justamente sobre as condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção. E a gente separou um trechinho. Os pisos dos chuveiros devem ter caimento que permita a água ter seu escoamento diretamente para a fossa e dessa forma possa evitar escorregamento. Uma maneira simples para levar solução para o trabalhador. São cautelas, são obrigações que os empresários e os trabalhadores devem observar no sentido de evitar acidentes através da transformação, dessa conversão das NRs numa linguagem acessível ao povo, de agradável leitura, não é? Nosso objetivo é que esse conhecimento sobre as cautelas, as exigências para um trabalho sadio,
tenham, naturalmente, uma maior projeção na sociedade. Seu Antônio da Silva foi um dos homenageados durante o evento. Há um ano, o serralheiro sofreu um acidente enquanto trabalhava cortando madeiras. Hoje foi o dia de agradecer a homenagem. O Ministério Público do Trabalho, preocupado com todo esse índice de acidentalidade que ocorre em Campina Grande, na região polarizada por Campina, propõe uma campanha no sentido de sensibilizar as pessoas acerca dos cuidados mínimos no ambiente de trabalho. É necessário que a gente mantenha esses centros em condições adequadas, como é este aqui em Campina Grande, para que esses trabalhadores que sofreram infortúnios, né, no seu trabalho possam se reabilitar e retornar à sua vida ativa. Teve gente que aproveitou para pegar informações sobre oportunidades de emprego na unidade móvel do Cine. Yuri já está acostumado a tirar as dúvidas mais frequentes de quem procura o serviço. Ele é o responsável por encaminhar os candidatos às empresas. E olha, a procura tem aumentado. O trabalhador, através desse ônibus, ele consegue dar entrada na carteira de trabalho, consegue dar entrada no seguro-desemprego, consegue fazer o seu cadastro junto ao banco de dados do Cine Municipal, consegue fazer uma consulta de vagas, como também consegue, posteriormente, fazer uma inscrição para um curso que a gente esteja oferecendo. Os procuradores visitaram também a unidade móvel educativa do projeto Ruanda, que trabalha com crianças e adolescentes. Os 2 veículos foram adquiridos com destinações de recursos feitas pelo MPT em Campina Grande. O evento encerrou com a apresentação dos alunos do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil do município. A seguir, você conhece o programa Primeiro Emprego? Vamos ver como o projeto qualifica os jovens para o mercado de trabalho e a inclusão social. Fique ligado! O Programa Nacional de Estímulo ao Primeiro Emprego é vinculado a ações dirigidas à promoção da inserção de jovens no mercado de trabalho. E tem como objetivo principal criar postos de trabalho e preparar jovens para o mercado de trabalho e ocupações alternativas geradoras de renda. Nas ruas, a maioria das pessoas não sabe o que significa o Programa Nacional de Estímulo ao Primeiro Emprego. Primeiro emprego é aqueles para jovens, né, que está começando com 16 anos. O que é que significa essa palavra? Já ouvi falar, mas eu não sei direito como funciona. E é importante saber o que significa, porque o programa é de grande interesse para jovens de 16 a 24 anos em situação de desemprego e que desejam entrar no mercado de trabalho. Para participar do programa Primeiro Emprego é necessário atender alguns requisitos. Não ter nenhum vínculo empregatício anterior, ter renda mensal familiar per capita de até meio salário mínimo, que esteja matriculado e frequentando regularmente estabelecimento de ensino fundamental ou médio. O jovem pode participar ainda caso tenha concluído o ensino médio, além de estar cadastrado nas unidades executoras do programa. Aqueles que se enquadram nos requisitos devem procurar um posto do Sistema Nacional de Emprego, o Cine, ou alguma delegacia regional do trabalho, apresentar a carteira de trabalho e comprovante de escolaridade. Após isso é fazer o cadastro e esperar ser chamado. Os contratos de trabalho podem ser por tempo determinado, com duração mínima de 12 meses, ou até mesmo por tempo indeterminado. Nos termos da Consolidação das Leis de Trabalho, a CLT, o programa não abrange o trabalho doméstico, e o contrato de experiência está previsto no parágrafo 2º do artigo 443 da CLT. Se você, empregador, está interessado em contratar esses jovens, aí vão algumas informações. Poderá se inscrever como empregador qualquer pessoa jurídica ou física, que tenha compromisso de gerar novos postos de trabalho nos moldes do programa Primeiro Emprego e que comprove a regularidade do recolhimento de tributos e de contribuições devidas ao FGTS, INSS, à Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda e à dívida ativa da União. A inscrição do empregador no programa pode ser feita via internet, nas unidades dos Correios ou em órgãos e entidades conveniadas. Lucas Mota Rodrigues é um dos sócios deste escritório de contabilidade que fica no centro de Brasília. Hoje ele está no cargo de chefia, mas nem sempre foi assim. O rapaz já foi funcionário
e na época fazia parte do programa Primeiro Emprego. Participei dele há mais ou menos 10 anos atrás. Para mim foi uma experiência sensacional. Me proporcionou um crescimento e uma visão que hoje ajuda muito nos desafios do dia a dia, né? À frente de uma empresa, eu tenho plena convicção de que esses momentos iniciais foram assim, marcos para tudo isso que eu estou vivendo hoje. E olha que coisa, o sócio de Lucas hoje foi chefe do rapaz quando ele participava do programa, 10 anos atrás. Eu tinha um chefe e ele viu o potencial, começou a demandar coisas um pouco além, né, um pouco mais técnicas, e ele viu ali uma oportunidade e começou a me gerenciar minha carreira, né? Ele já enxergava ali uma oportunidade. 10 anos depois nós nos encontramos e a partir daí surgiu a oportunidade de estarmos juntos tocando o mesmo negócio. Eu acredito que há 10 anos atrás, o meu posicionamento e o posicionamento dele foram cruciais para o que estamos vivendo hoje. Em meio a 16 funcionários, um se destaca por ser o mais jovem. O nome dele, Pedro Henrique. O adolescente tem 16 anos e trabalha como menor aprendiz nas rotinas administrativas da empresa. Faço de tudo, desde organizar arquivo, montar planilhas, apresentar trabalhos, procurar uma melhoria para a empresa com algum equipamento. Esse é o primeiro emprego dele. E se ele gosta do que faz, é melhor deixar ele mesmo responder. Eu amo trabalhar aqui, não tem coisa melhor não. Eu sempre tive vontade de trabalhar, sempre tive vontade de ter o meu próprio dinheiro, conseguir comprar as coisas que eu quero, ajudar a minha família também. O patrão afirma, o trabalho feito no programa Primeiro Emprego é como qualquer outro, além, claro, de ajudar os jovens a entrarem no mercado de trabalho. A gente incentiva muito o crescimento profissional, né? Eu acho que cada profissional se desenvolve até onde consegue ir. A gente tende a demandar coisas não tão básicas, algumas coisas técnicas também, e a gente acredita muito no potencial desses jovens. Os empregadores que atenderem aos requisitos vão ter benefícios como auxílio econômico no valor de 6 parcelas bimestrais de R$ 250 por emprego. Já no caso de contratação de empregados sob regime de tempo parcial, o valor da parcela será proporcional à jornada do trabalhador. A concessão do auxílio fica condicionada à disponibilidade dos recursos financeiros que serão distribuídos na forma definida pelo Ministério do Trabalho e Emprego. De acordo com a Lei 11.692 de 2008, os empregadores podem contratar um jovem no caso da empresa possuir até 4 empregados em seu quadro de funcionários e 2 jovens se a empresa tiver 5 a 10 empregados. Para a psicóloga Camila, ter o acompanhamento de profissionais e não se frustrar no primeiro emprego é importante para a formação do jovem trabalhador. Quando acontece de ter a frustração no trabalho, isso acaba criando uma barreira com trabalhos semelhantes a esse que ele tenha tido a frustração ou com contextos semelhantes. Então também é importante trabalhar isso, né, para evitar que aconteça esse tipo de frustração e ele poder manter a mente aberta para lidar com outros trabalhos também. No mês passado, o Ministério do Trabalho assinou a Carta em Defesa da Aprendizagem. O documento descreve diretrizes para o combate ao trabalho infantil e para o estímulo à contratação de jovens pela Lei da Aprendizagem. A carta foi assinada ainda pelo Ministério Público do Trabalho, Tribunal Superior do Trabalho e a Organização Internacional do Trabalho. E participe do programa Trabalho Legal. Envie uma sugestão de reportagem. O nosso contato é trabalholegal.pautas@gmail.com. E as informações sobre o Ministério Público do Trabalho não param por aqui. Acesse o nosso portal www.mpt.mp.br e também o Facebook ou o canal no YouTube. Esta edição fica por aqui. Nos encontramos no programa da semana que vem.